Bem, no clipe anterior, nós discutimos a biboestabilidade da ligação em série de dois sistemas lineares invariantes no tempo, ambos biboestáveis. Então, o sistema 1 tem resposta impulsiva H1 de n, pertencente ao L1, portanto biboestável. Mesma coisa para o sistema 2. Tem resposta impulsiva H2 de n, pertencente ao L1, portanto o sistema é biboestável. Nós verificamos também a situação para a ligação em série desses dois sistemas, ambos biboestáveis. Portanto, a resposta impulsiva do sistema equivalente é a convolução de H1 com H2 em n. E nós verificamos que a norma 1 desse sistema equivalente também é finita. É o produto das normas 1 de H1 e H2. Como ambas são finitas, a resposta impulsiva do sistema equivalente tem norma 1 finita, portanto, pertence ao L1, o sistema equivalente é biboestável. No caso da ligação em série, ou seja, o sistema equivalente é dado pela convolução de H1 com H2 em n, nós vamos analisar as duas situações da mesma forma que fizemos com o caso da ligação em paralelo. Vamos supor H1 de n pertencente ao L1 e H2 de n não pertencente ao L1, ou seja, o primeiro sistema é biboestável e o segundo sistema não é biboestável. Nesse caso, é possível que o sistema equivalente H de n seja tanto biboestável quanto biboinstável. Então vamos ver os dois exemplos. Se a gente fizer H2 de n igual a U de n, consistente com a nossa especificação, esse H2 de n não pertence ao L1, mas fizermos H1 de n igual a delta de n menos delta de n menos 1, delta de Kronecker, duas amostras de valor 1 e menos 1, portanto, a norma 1 de H1 é igual a 2, H1 pertence ao L1, e a convolução de H1 com H2, convolução com delta é super fácil, o H de n resultante vai ser U de n, convoluído com delta de n é o próprio U de n, menos a versão atrasada de uma unidade de tempo e negativada, U de n menos 1, isso resulta no próprio delta de Kronecker, que pertence ao L1. Então, nessa situação, nós temos um exemplo em que H1 pertence ao L1, H2 não pertence ao L1, e a convolução de H1 com H2 pertence ao L1, o sistema equivalente, portanto, é biboestável. Vale notar aqui que nós lançamos mão de dois sistemas H1 e H2 que são inversos. H2 de n igual a U de n nada mais é do que a resposta impulsiva do sistema acumulador. E H1 de n dado por delta de n menos delta de n menos 1 nada mais é do que a resposta impulsiva do sistema diferença atrás. Então, a gente está fazendo a convolução do sistema acumulador com o sistema de diferença atrás, que são sistemas inversos. Por propriedade, na convolução de dois sistemas inversos resulta na resposta impulsiva equivalente delta de n, como foi visto no material das aulas. Então, nesse caso, se a resposta impulsiva do sistema equivalente é delta de n, naturalmente o sistema é biboestável. O exemplo de um sistema biboinstável seria fazer H1 de n igual a U de n e H2 de n igual a delta de n. A convolução de H1 com H2 para formar H de n seria o próprio U de n, que não pertence ao L1. Então, nesse caso aqui particular, o H de n é biboinstável. Então, existem as duas possibilidades, nesse caso de H1 ser biboestável e H2 ser biboinstável. A ligação em série pode resultar num sistema biboestável ou um sistema biboinstável. Vamos considerar agora o caso da ligação em série, ou seja, a resposta impulsiva do sistema equivalente à convolução da resposta H1 com H2 em n, mas na condição em que tanto H1 de n quanto H2 de n não pertencem ao L1. Então, nesse caso, há duas possibilidades. O sistema equivalente pode ser biboinstável ou biboestável. No caso do exemplo para o sistema biboinstável, nós podemos escrever H1 de n como U de n e H2 de n também igual a U de n. Ambos não pertencem ao L1. O H de n é a convolução de U de n com U de n, que vai ser igual a U de n mais n U de n, que não pertence ao L1, portanto, esse sistema é biboinstável.
A questão que é mais trabalhosa é encontrar um exemplo em que H1 não pertence ao L1 e H2 também não pertence ao L1, e a convolução de H1 com H2 resulta num sistema biboestável. Essa situação vai ocorrer quando e se eu conseguir construir um sistema H1 que seja inverso do sistema H2. Então vamos construir passo a passo aqui um sistema H1 cuja resposta impulsiva não pertence ao L1 e um sistema H2 cuja resposta impulsiva também não pertence ao L1, mas que sejam inversos entre si. Então vamos começar de forma muito simples. Suponha que eu queira um sistema H1 de N que contenha um modo que cresce ao longo do tempo. Por exemplo, 2 elevado a N, U de N. U de N aqui é o degrau unitário, só informando que essa resposta impulsiva é a resposta impulsiva de um sistema causal. Nós não vamos usar ao final essa resposta impulsiva não, mas vamos construir passo a passo. Suponha um sistema com essa resposta impulsiva H1. Qual é a equação de diferenças que gera essa resposta impulsiva? Vai ter que ser um sistema recursivo. Então, suponha que o sistema tem entrada x1 e saída y1. Nós podemos escrever a seguinte equação de diferenças. y1 de n menos 2 vezes y1 de n menos 1 é igual a x1 de n. Essa equação de diferenças tem como resposta impulsiva h1 de n, 2 elevado a n, u de n. Se a gente substituir x1 por delta de n e rebatizar y1 por h1, a gente vai encontrar essa resposta. Essa resposta, naturalmente, não pertence ao L1, porque a série que define a norma 1 de H1 não converge. Suponha que a gente queira o H2 de N, que também tem um modo que cresce ao longo do tempo, modo instável. Por exemplo, 3 elevado a N, U de N. Esse sistema teria entrada x2 de N e saída y2 de N. Então, pela mesma linha de raciocínio, a equação de diferença seria y2 de N menos 3 vezes y2 de n menos 1 é igual a x2 de n. Muito bem. Então, eu já tenho equações de diferença que são capazes de gerar esses modos instáveis. Agora eu quero modificar essas equações de diferença de modo que esse sistema 2, por exemplo, que gera o modo instável 3 elevado a n, cancele o modo instável 2 elevado a n. E vice-versa, que o sistema 1, que gera o modo instável 2 elevado a n, cancele o modo instável do sistema 2, 3 elevado a n. Então, vamos construir esse sistema de cancelamento aqui. Suponha, no caso geral, um sistema que recebe uma entrada x de n igual a elevado a n, u de n, e eu quero que a saída do sistema seja y de n igual a delta de n. Ou seja, eu cancelei na saída do sistema o efeito aqui do modo a elevado a n, u de n. Muito bem, como é que a gente pode escrever isso? Delta de n nada mais é do que a elevado a n, delta de n. Delta de Kronecker só tem valor não nulo para n igual a 0. Então, para n igual a 0, o delta vale 1. A elevado a 0 é 1, que é exatamente igual ao delta de n. A elevado a n, né, o delta de n pode ser escrito como u de n menos u de n menos 1. Então, a gente pode escrever o delta de n como a elevado a n, u de n. A ideia aqui é tentar escrever a saída do sistema em termos da entrada. Né? Então, a elevado a n, u de n, menos a elevado a n, u de n menos 1, e aqui a gente realiza que isso é nada mais, nada menos do que a elevado a n, u de n, menos a, que multiplica a elevado a n menos 1, u de n menos 1. Portanto, para essa entrada x, a gente pode escrever que a saída y nada mais é do que o x de n, menos a, que multiplica x de n menos 1. É um sistema não recursivo, né? Porque a saída não depende da própria saída. Mas se a gente fizer a subtração da entrada menos a vezes a entrada deslocada de uma unidade de tempo, a gente cancela em modo natural a elevado a n. Então, nós vamos modificar essas duas equações de diferenças de modo a que a equação de diferenças do sistema 1 cancele o modo gerado pela equação de diferenças do sistema 2 e vice-versa. Então, nós vamos reescrever a equação de diferenças do primeiro sistema como y1 de n menos 2y1 de n menos 1. Essa parte aqui gera o modo 2 elevado a n, u de n, e vai ser igual a x1 de n menos, eu quero cancelar o modo da segunda, menos 3 vezes x1 de n menos 1. Ao fazer essa modificação aqui por linearidade, a resposta impulsiva h1 de n vai ser a resposta impulsiva dada por x1 igual a delta de n, que era 2 elevado a n, u de n, e por linearidade, menos 3 vezes a resposta original,
deslocado de uma unidade. Menos 3 vezes 2 elevado a n menos 1, U de n menos 1. Está aí a resposta do sistema modificado. Mesma coisa, né, para o sistema 2. y2 de n menos 3 vezes y2 de n menos 1 vai ser igual ao x2 de n. Quero cancelar o modo do sistema 1, né? Então vai ser menos 2 vezes x2 de n menos 1. E pela mesma linha de raciocínio, a resposta impulsiva desse sistema vai ser 3 elevado a n, U de n, menos 2 vezes, que multiplica 3 elevado a n menos 1, U de n menos 1. Esses dois sistemas são inversos, né? A gente tem que lembrar o que a gente está fazendo aqui. A gente tem um sistema cuja entrada é x1 de n, e é aplicada a um slit 1, né? Esse slit 1 tem saída y1 de n. y1 de n, que é igual à entrada do segundo sistema, x2 de n, e que entrega na saída o y2 de n. Então, nós temos aqui a seguinte restrição. y1 tem que ser igual a x2. E forçando essa restrição, a gente tem que verificar se o x1 é igual a y2. Então, a gente pode pegar, por exemplo, essa equação de diferenças e substituir aqui o y1 por x2. Então, a gente vai ter que x2 de n menos 2 vezes x2 de n, né, vai ser igual a x1 de n menos 3 vezes x1 de n. Agora, a gente realiza, né, que essa parte aqui nada mais é do que y2 de n menos 3 vezes y2 de n menos 1. Então, isso aqui é y2 de n menos 3 vezes y2 de n menos 1, que vai ser igual a x1 de n menos 3 vezes x1 de n menos 1. Essa equação é satisfeita, né, se y2 for igual a x1. Se y2 for igual a x1, esse y2 se cancela com esse x1, e menos 3y2 de n menos 1 se cancela com menos 3x1 de n menos 1. Você tem uma igualdade, né, e o sistema, portanto, equivalente, né, tem resposta impulsiva delta de n. Portanto, são sistemas inversos, S1 e S2. Então, nesse caso, se a gente fizer a convolução de H1 com H2 para formar o H de n, a gente vai encontrar que o H de n vai ser igual ao delta de n, que pertence ao L1. Portanto, o sistema é bibo-estável. Então, na ligação em série de dois sistemas, H1 e H2, ambos bibo-instáveis, é possível obter sistemas equivalentes que sejam bibo-instáveis também, ou bibo-estáveis. No caso de sistemas bibo-estáveis, né, é necessário aqui que o sistema 1 seja inverso do sistema 2.